pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Muito bem. Festa da Anunciação do Senhor. Festa não, solenidade, né? É mais do que festa, é mais do que apenas uma memória, mas é um dia muito especial, porque isso está intimamente ligado ao projeto de salvação que Deus tem para cada um de nós. Foi nesse dia que começou, foi no dia 25 de março, 9 meses antes de Jesus nascer. O anjo veio até Maria e a saudou e apresentou a ela todo o projeto que Deus tinha para o mundo através dela. E Maria, na sua simplicidade, na sua humildade, disse um sim, que foi o sim mais profundo que um ser humano poderia ter dado até então. Ela disse sim ao projeto de salvação de Deus, disse sim a Deus próprio se encarnar através dela. Quando nós lemos o livro do Eclesiástico, quando nós lemos os livros do Antigo Testamento e vemos Deus se manifestar em 3 pessoas, em 3 anjos que visitaram Abraão, Deus falar a respeito no livro da sabedoria, que a sabedoria fez o mundo, que estava sempre ao lado de Deus e que tudo foi feito através dela. Quando nós vemos isso no Antigo Testamento, nós vemos as menções, ainda que as pessoas daquela época não tivessem a compreensão, o entendimento, e também ainda não tivessem acontecido toda a manifestação de Deus para nós, para os seres humanos, as pessoas já escreviam, já mostravam, já traduziam o que elas percebiam, a inspiração que Deus dava a elas, das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Deus sempre foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sempre, desde a eternidade, para sempre e todo o sempre. Mas Deus Filho não tinha um nome até então. Deus Filho, ele existia no céu, junto de Deus, apenas em espírito. Foi a partir da encarnação em Maria, da concepção através do Espírito Santo, que Deus Filho se fez homem e ganhou um nome, Jesus. Deus Filho até então não tinha um nome. Foi através de Maria que Deus se fez de fato homem, se realizou, se concretizou como de fato Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E começou a revelar a nós esse mistério da Santíssima Trindade, através de toda a doutrina que depois Jesus adulto nos ensinou, e depois os seus apóstolos e discípulos ao longo de todos esses séculos. Mas nessa festa da Anunciação, além de nós louvarmos a Deus por ter se feito homem, por ter vindo a nós para nos salvar, nós precisamos olhar com um pouco mais de detalhe, com um pouco mais de atenção, alguns aspectos, algumas partes que às vezes nos passam despercebidos, principalmente dessa passagem. Como é uma passagem muito, muito, muito repetida, acredito para todos nós, a anunciação do anjo Gabriel, a gente já estudou isso na catequese, durante o ano litúrgico, essa passagem normalmente é lida algumas vezes, mas tem coisas que precisam ser dadas um pouco mais de atenção, olhadas com um pouco mais de detalhe. Perdão. E aqui, eu gostaria de trazer ao nosso discernimento, à nossa consciência, a forma como foi escrito no original esta passagem, principalmente a saudação do anjo, porque em português, e da forma como nós compreendemos o português, quando nós lemos que o anjo a saudou como alegra-te, cheia de graça, e isso no latim é ave gratia plena,
e também no grego tem o mesmo significado da graça plena, eu vou tentar trazer isso por uma imagem que nos faça entender melhor. Imaginem um copo com água, pode ser um copo pequeno como aquele que está ali. Se esse copo com água ele está bem cheio, por exemplo, como está esse aqui agora, nós dizemos em português, esse copo está cheio. Alguém duvida que esse copo está cheio? Deixa eu ficar aqui na frente da câmera para o pessoal que está em casa também nos ver, né? Esse copo está cheio, mas ele tem um pedaço que está vazio aqui ainda. Mas se alguém perguntar como é que está o copo, a gente vai dizer o copo está cheio de água, não é? Pois é, não é esse cheio que o anjo saudou Maria. Quando o anjo fala graça plena, imaginem esse copo encher de água até não caber mais e começar a derramar. Esse é a graça plena. Seria água plena no copo. Então, o copo está de água plena. Não cabe mais água dentro. Não tem mais como colocar. Se colocar, vai derramar. Não cabe. Essa é Maria. Graça plena. Não tem mais aonde caber graça dentro desta mulher, dentro desta escolhida por Deus, para ser a mãe do próprio Deus feito homem. Pensem bem, quem em toda a história da humanidade teve a honra de ser saudada por um anjo da magnitude do arcanjo Gabriel, como uma pessoa que não tem mais aonde caber graça? Se o anjo a saudou desse jeito, se o anjo a honrou desse jeito, por ser o mensageiro de Deus, ou seja, é o próprio Deus honrando Maria naquele momento, quem somos nós para não honrar a mãe de Deus? E é bom nós sabermos que nós, quando dedicamos honra a Maria, nada mais nós estamos fazendo do que, na verdade, honrar o próprio Deus, o próprio Jesus, porque Maria é o que é por ser a mãe de Jesus. E é de fato digna de toda a honra, cheia de graça, graça plena. Que nós possamos entender isso, compreender isso, principalmente quando nós somos atacados ou confrontados pelos nossos irmãos evangélicos que nos questionam a respeito disso. E, de fato, nós precisamos entender isso. Maria é digna de toda a graça. E quando, ao longo do Evangelho, nós vemos os momentos em que Jesus se dirige a ela de uma forma que para nós, para o português, parece algo meio frio, ríspido, na verdade, Jesus está confirmando na própria mãe tudo aquilo que Deus e Ele próprio haviam preparado desde a eternidade. Porque uma vez alguém diz para Jesus: olha, benditos são os seios que amamentaram você. E Jesus diz: não, bendito quem faz a vontade de Deus. E peraí, como é que Maria termina falando aqui? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua palavra. E o que Jesus está dizendo ali ela não é bendita porque ela me amamentou, ela é bendita porque ela escolheu fazer a vontade de Deus. E aquela hora que dizem que Jesus, que no Evangelho é relatado, Jesus estava falando a uma grande quantidade de pessoas, e de repente chega Maria e os parentes de Jesus, e alguém anuncia: olha, a tua mãe e os teus parentes estão aí fora. E aí Jesus diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Eu vou ler de novo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A primeira, a que fez a vontade de Deus mais firmemente, depois do próprio Deus feito homem, é Maria. Como nós não vamos honrar essa senhora, que através daquele momento, na festa das bodas de Caná,
nos mostra o poder da sua intercessão, porque o próprio Jesus, se dirigindo a ela como a mulher do Apocalipse: mulher, não chegou ainda a minha hora. Maria entende o coração daquele seu filho e sabe que ele não vai negar nada do que ela lhe pedir, e olha para os servos e dizem: faça o que ele mandar, porque a intercessão dela, ela sabe que já deu os frutos. Ele iria fazer o que fosse necessário naquele momento para realizar o milagre, mesmo não sendo a hora dele. Então, olhando para tudo isso, com esse despertar, com esse discernimento, com essa consciência, que nós também busquemos fazer a vontade de Deus, do jeito como Maria nos ensina. E para terminar essa parte, olha que interessante, por que será que Maria, na hora de responder ao anjo, não falou: faça-se em mim segundo a tua vontade? Por que Maria não falou isso? Por que será que Maria falou: faça-se em mim segundo a tua palavra? Tem um porquê disso? Sim, porque quem estava encarnando em Maria era o Verbo, era a própria palavra. Então, faça-se segundo a palavra eterna, o Verbo eterno, o Logos, Deus na segunda pessoa, Deus Filho. Era o próprio Deus que estaria ali. Aqui nasce uma reflexão que nós podemos tomar a partir desse salmo e de toda a liturgia que foi lida antes do Evangelho, a respeito de como está a nossa vida em relação à vontade de Deus. Porque Maria nos ensina a fazer cegamente a vontade de Deus. E não foi fácil para Maria. Maria pode ser que não tivesse todo o discernimento e consciência do que seria essa missão que ela estava assumindo diante de Deus. Mas ela fez de uma forma convicta. Pensa bem, ela, novinha como era, estava noiva de José. É um pouco diferente o noivado deles lá. Eles já estavam num processo assim de viverem no mesmo ambiente, mas não coabitavam, né? Não dormiam no mesmo quarto. Mas eles já passavam nesse período a ter um relacionamento morando na mesma casa, porque era um sistema patriarcal bem diferente de nós aqui. Mas Maria, com todo esse peso patriarcal sobre ela, ela diz sim e recebe a concepção antes do casamento. Como ela iria explicar isso para aquele povo daquela época? Mas ela disse o sim, assim mesmo. Depois de uma gravidez como essa, nos momentos de nascer o filho, ela tem que subir no lombo de um burrinho e ir com José numa viagem que hoje pode parecer assim curtinha para os meios de transporte de hoje, mas que naquela época era terrivelmente penosa, ainda mais para uma mulher ao ponto de dar à luz. Ela foi para Belém, para o recenseamento. Começou toda a tribulação de Maria. Nasce Jesus, depois o rei Herodes quer perseguir, quer matar o menino, vem o anjo, avisa José, eles vão embora para o Egito. E será que foi fácil a vida dessa mulher? Depois toda a perseguição que Jesus sofreu, e ela acompanhou, sabendo que era o próprio Deus feito homem. Se tinha alguém ali, do meio desse povo daquela época, que sabia quem era Jesus, de verdade, mais do que o próprio Pedro, era Maria. Ela trouxe o próprio Deus no seu ventre. Ela sabia quem era Jesus, e acompanhou todo o sofrimento de Jesus sem sair de perto. Foi pouco o que sofreu essa mulher, foi pouca a consequência do sim na vida dela? Não, foi muito grande. Mesmo assim, ela disse seu sim. E de novo eu faço a reflexão: como está sendo a nossa vida em relação à vontade de Deus? O nosso sim à vontade de Deus na nossa vida? Porque tem consequências, e Jesus é muito claro a respeito disso. Jesus não nos esconde
as consequências de dizer sim à vontade de Deus, de dizer sim ao seguimento dele, a ser discípulo dele. O mundo vos odeia, porque odiou a mim primeiro. Então, quem serve a Jesus, quem busca Jesus, num determinado momento vai ser de fato rechaçado pelas coisas do mundo, pelo mundo. Vai sofrer como Jesus sofreu, e todos os santos que nós conhecemos também sofreram. Portanto, como está a nossa vida em relação ao sim? Porque do mesmo jeito, do mesmo lado, ou da mesma forma, como existe o sofrimento em fazer a vontade de Deus, existe as tribulações, também existe as graças, as bênçãos, de poder viver aqui na terra, já ao céu, de poder viver as graças de Deus no dia a dia, e ver Deus operar de uma forma maravilhosamente em nossa vida, como Ele faz de fato, e às vezes nós temos os olhos fechados para isso. Quando nós dizemos o nosso sim a Deus, nós passamos, apesar das tribulações, das dificuldades, a perceber que existe algo muito maior no meio de nós, que é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus que se faz presente no meio de nós, e a sua presença é real e verdadeira no nosso dia a dia, quando nós o invocamos, quando pensamos nele, e principalmente quando viemos à igreja e o comungamos no seu aspecto mais inefável, o próprio Jesus se fazendo alimento para nós, que é o que vai acontecer daqui a pouco, que estaremos na presença de Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Que nós possamos compreender tudo isso, essa obra de salvação que veio através da anunciação, depois nascimento, a pregação de Jesus, o seu sofrimento, a sua paixão, morte, mais ressurreição por cada um de nós, por mim e por você. Como revelam alguns santos, que Deus diz que se fosse apenas um, pelo qual ele precisasse morrer, pois ele faria tudo de novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.